Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, doctora. Nuestro trabajo va a abordar el tema acerca de lesionología por deportes y heridas. Vamos a dar una breve introducción del tema, saber su definición, etiología, clasificaciones, algunos signos y síntomas, hasta sus implicaciones legales. Entonces, nuestro grupo está compuesto por mí, Jonida, Ralph, Samuel, Ana Paula, Sirene y Thais. Muy bien, históricamente fueron encontrados registros de que se practicado el deporte cerca de 1500 años antes de Cristo, pero fue en la Grecia antigua que se pasó a se popularizar y ser hasta mismo algo profesional. La mayoría de los deportes siempre eran de carácter físico, o sea, usaba siempre el cuerpo para tal práctica. Y con eso, inevitablemente, siempre alguno venía a sufrir algún tipo de lesión por un trauma causado durante esta práctica de la actividad, sendo esta sea de un ámbito educativo, recreativo o profesional. Essas lesiones deverían ser siempre valoradas por la medicina legal, pues las posibles secuelas dejadas va a ser dada por el médico perito, además de determinar su tipo y forma de lesión. Y además ha crecido los casos de muerte súbita en los más diversos tipos de deportes, principalmente en aquellos que necesitan de un amplio esfuerzo del cuerpo, y de ahí surgen ciertas implicaciones legales, principalmente para los médicos que autorizaron la práctica, surgindo así la gran importancia del médico forense para determinar la causa exacta del fallecimiento. Entonces, la lesión tiene distintas definiciones, pero según la Organización Mundial de la Salud, la lesión se define como toda alteración del equilibrio biopsicosocial, que podemos jugar también que eso es la quebra de la homeostasis, ¿no? Pero también tenemos la definición del punto de vista médico, que dice que la lesión es un producto de un traumatismo o de una secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa. O sea, qualquer factor o elemento que venga a alterar a homeostasis e causar um prejuízo ao organismo, podemos considerar como uma lesão. Para que seja considerado como lesão deportiva, deve existir uma relação causal entre o que hace deporte e a patologia. Então, a lesionologia é o estudo de los aspectos médicos legales de los traumatismos, que também podemos chamar de traumatologia forense. Também devemos mencionar que na medicina legal, as lesões devem ser valoradas também de acordo com a intenção do autor, sendo essas lesões dolosas, quando quem las produz tem a intenção de dañar, e as culposas, em que a persona que las produz não tem a intenção de dañar, pero poderiam haver sido evitadas. Las lesiones por deportes son más comunes que possamos imaginar, sendo este um dos motivos de consulta mais frequentes, seja por um fato ocorrido em um evento profissional, hasta mesmo a um evento recreativo com amigos ou família. Um dado importante é que quase ou praticamente a metade das lesões produzidas por práticas deportivas são por uso excessivo de tecidos blandos, ou seja, entre 30 e 50% de estas são por desgaste ou sobrecarga de los músculos, tendones ou ligamentos. Então, a lesionologia vai ajudar a determinar o diagnóstico, classificação, valoração e pronóstico de las lesiones, además de investigar se esta foi uma lesão dolosa ou culposa. Com isso, podemos citar que o objetivo da lesionologia é de conhecer os tipos de lesões e heridas que são produzidas em el deporte, seja esta física
psicológicas inmediatas o tardías, que para poder determinar el nexo causal y sus implicaciones médico-legales a través del examen médico pericial en la víctima o paciente. Las lesiones deportivas son todas aquellas heridas, lesiones o alteraciones musculoesqueléticas que aparecen como resultado de la competición, entrenamiento, acidente o la ejecución mal realizada en un determinado aspecto técnico, falta de acondicionamento físico o algum sucesso fortuito vinculado a la prática deportiva y por lo tanto puede afectar a cualquier atleta, ya sea profesional o no. Y debido a esa lesión deportiva, un atleta puede se quedar ausente de competiciones o de entrenamiento, que puede ser de 1 a 7 días en caso de ser una lesión leve. Si es una lesión moderada, va a incapacitar por 8 a 21 días. Y si es grave, va a ser de 21 o más días. Y cualquier que sea el grado de la lesión, esto va a implicar en la reducción de las capacidades de ejecutar tanto actividad deportiva quanto actividades cotidianas, además de que esta va a requerir atención, tratamento y también acompañamiento médico. Y no podemos olvidar de que esta incapacidad de hacer deporte causa una modificación en el cotidiano de los ámbitos familiares y personales, pues en algunos casos el atleta profesional necesita estar activo para recibir sus honorarios por su labor y así mantener a sí y su familia. Y debido a esto, él puede llegar a tener modificaciones emocionales y psicológicas como aumento de la irritabilidad, pensamientos negativos, abatimiento y entre otros. Y muchas de las veces requiere atención multiprofesional y cuando dejan secuelas deben ser valoradas por el perito forense para determinar el grado de incapacidad, incluso en casos graves, la muerte, que siempre va a estar en relación al nexo causal. La lesionología por deporte, que también podemos llamar de traumatología forense, es la rama de la medicina legal que estuda todo o que refiere a lesiones produzidas por la práctica deportiva. Esta definición nosotros ya tenemos en mente. Entonces, hay algunos criterios que podemos definir para que se considere una lesión deportiva. Bien, las lesiones deportivas se puede producir por factores intrínsecos, que son aquellos propios del atleta, como la edad, el estado de salud, los factores nutricionales, el estado mental, el condicionamiento físico, o por fatores extrínsecos que no dependen del atleta, como programas inadecuados de entrenamiento, equipos de competición, equipos de protección, factores humanos, como los adversarios que pueden causar la lesión, y fatores ambientales, que como por ejemplo un día de lluvia, que es común que pase algún o algo acidente debido a estas condiciones. De una manera general, las lesiones deportivas pueden dividirse en lesiones por uso excesivo, que son deportes que necesitan que el atleta esté disponible por un largo tiempo, como las Olimpíadas, que es muy común ocurrir en varios tipos de lesiones. Puede ser un traumatismo cerrado, que podemos apreciar en deportes con muy contacto físico, como en el fútbol americano. Las fraturas y luxaciones también podemos verificar en deporte con muy contacto físico, el estado mental y la sobrecarga aguda de los tejidos blancos y esguinces. Y la mayoría de las lesiones deportivas son leves o moderadas, y las más comunes incluidas la abrasión, siendo la más común con 37%, después seguido por la contusión con 21%, ahí viene calambres, esguinces y desgarros.
Y en todos ese tipo de lesión, el 80% se recupera en menos de 10 días y el 50% son tratados por el propio deportista. También se entiende a los desgarros musculares, que son las rupturas de las fibras musculares con un 4,1%, la síndrome compartimental, que es el aumento de la presión de un compartimento osteofacial cerrado con 3,5%, y ruptura grado 3 de ligamentos, donde essa ruptura é muito comum entre atletas de alta performance, e o grado 3 é mais grave, tratado unicamente com cirurgia, com 3,5%. Quanto às zonas mais comuns que podem ser afetadas, destacamos estas: as lesões da cabeça. Estas são muito mais incapacitantes para o atleta, devido que allá está o cerebro, que é totalmente intolerante a um trauma. E además, a reabilitação de los pacientes como esse tipo de lesão é muito mais complicada e lenta. E os deportes de contacto são os que mais podem causar esse tipo de lesão. São futebol, rugby e o boxeo. Aí vienen as lesões oftalmológicas, que constituem o 1% de todas as ocasionadas na prática deportiva. E sua incidência vai variar dependendo do deporte e do país que se pratique, como o beisebol, que é praticado muito nos Estados Unidos, e os deportes de raqueta. Também podemos mencionar as lesões do cuello e da médula espinal, onde que essas regiões também são muito vulneráveis na maioria dos deportes, principalmente a los que de contacto, principalmente o futebol, rugby e de luta, e que existem que, sem ser de contato, implicam um grande risco de lesão medular, como o automobilismo, o surf, o clavado e o hipismo. Aí vêm as lesões do ombro, que são muito frequentes e constituem uns 8 a 13% de todas as lesões deportivas. Generalmente se apresentam durante as atividades em las quais se necessitam girar o braço repetitivamente, como exemplo os nadadores, os lançadores em beisebol, os tenistas, pero também se pode produzir como um trauma direto. Aí as lesões do codo, que seria qualquer deporte que pueda produzir um estresse significativo sobre essa circulação, e um trauma de tórax, que pode ocorrer um trauma no tórax que é necessário uma alta energia para que o impacto pueda produzir essa lesão. E podemos verificar isso em deportes de velocidade, como a Fórmula 1, ou de alto impacto, como em rugby. Aqui podemos citar que os 3 mecanismos mais comuns de trauma de tórax são aceleração, desaceleração, compressão e impacto de alta velocidade. E por último, as lesões de pé e tobillo, onde quase todos os deportes que necessitam de uma alta performance de pé e tobillo, e em essa zona constitui o 50,4% das lesões de tobillo e las 6% de las del pie. Agora, quanto a signos e sintomas, a sintomatologia vai variar de acordo ao tempo da lesão e vamos dividir da seguinte forma: os sintomas de uma lesão aguda vão incluir um dolor intenso e repentino, vai ter equimoses ou inchação extrema, não vai poder poner peso sobre uma perna, rodilha, tobilho ou pé, vai existir uma limitação funcional, não vai poder mover na articulação normalmente, vai ter uma debilidade extrema de uma extremidade lesionada e também pode ter luxações ou fraturas. Já os sintomas de uma lesão crônica é devido ao uso excessivo, inclui dolor quando se juega ou se hace exercício e também edema e dolor leve constante quando se descansa.
Y esta es la clasificación general de las lesiones deportivas, que podemos clasificar según el mecanismo lesional, donde tenemos las agudas, que tienen un inicio repentino, que puede ser provocado por una caída o un choque. Las crónicas, que tienen un inicio lento e insidioso, con un aumento gradual de las molestias. Y de sobreuso, porque se deve a la repetición de los movimentos similares. Tenemos también las lesiones según el mecanismo de producción, que puede ser directa, que es debido a un agente externo, o indirecta, que no interviene ningún agente externo. También puede ser según la gravedad. Esto vamos a tener en cuenta los días que un atleta puede quedar sin hacer ejercicios, que puede ser muy leves, que puede ser de 0 a 1 día, leves de 2 a 3 días, las menores de 4 a 7 días, las moderadas de 8 a 28 días y las graves, que en un tiempo superior a los 28 días. Y según los factores predisponentes, pueden ser las extrínsecas, que pueden ser produzidas por mecanismos diretos ou agentes externos como choques, equipamentos inadequados, etc. E também por las intrínsecas, que são os fatores próprios do atleta, como a edad, o sexo, o estado de saúde, etc. E por último, segundo as lesões recorrentes, que pode ser temprana, que é uma lesão que ocorre dentro de los 2 meses depois de um regresso de um atleta. Pode ser tardia, que é o mesmo de la temprana, pero que ocorre entre 2 e 12 meses de regresso. E na retrasada, que também é o mesmo, pero vai ocorrer depois de 12 meses ao regresso. Bem, sabemos que por definição, uma herida é toda a pérdida de la continuidade de la piel ocasionada por fatores externos ou internos. Então, as heridas podem ter os seguintes tipos: abrasiones causadas por uma fricção ou um frotamento com uma superfície áspera, e também é chamada escoriações ou raspones, e que por lo general só dañam tecido cutâneo e subcutâneo. Se produzem em terrenos irregulares ou de superfícies duras ou ásperas. As heridas cortantes se caracterizam por apresentar bordes regulares e afrontam perfeitamente. Se pode produzir por implementos desportivos, vidros, lâminas, etc. As heridas punçantes são heridas provocadas por objetos que apresentam punta, como clavos, varilhas, artículos desportivos e etc. E as contundentes são provocadas por objetos romos em traumatismo direto, que pode provocar com pedras, postes, gradas e diversas áreas anatômicas de contato permitidas em deporte de combate. A gravidade da lesão vai depender da região afectada. As contusões. Essa patologia traumática inflamatória é frequente na atividade desportiva e as consequências vão depender do sítio onde você recebeu e da intensidade do traumatismo. Sua manifestação é através do dolor, rubor, calor ou tumor, todos estes dados do processo inflamatório. Temos também a distensão, que é uma lesão microscópica do músculo que se produz ao sobrepassar os limites normais da elasticidade, produzindo um estiramento das fibras sem que exista um dano anatômico nem ruptura delas mesmas. Sua manifestação clínica se caracteriza por um dolor intenso e súbito, e o sujeito é capaz de tolerar a moléstia e pode continuar sua atividade normal. Na contratura são contrações musculares dolorosas de curta duração involuntárias causadas por uma isquemia, ou seja, por uma irrigação insuficiente do músculo. Também por uma contusão, desequilíbrio hidroeletrolítico, sobrecarga de trabalho muscular, uso de acessórios elásticos ou utilização de vendagens muito ajustadas. Sua manifestação clínica são dolor intenso e a contração do músculo afetado. E há um desgarro, é uma ruptura macroscópica e parcial do músculo,
en el cual se muestra la solución de continuidad, se considera como una lesión grave, ya que puede haber una ruptura extensa de las fibras musculares. E por último, um esguice, que são lesões que produzem quando há um movimento forçado da articulação, mais allá de seus limites normais, que vão desde uma distensión hasta uma ruptura dos ligamentos. E esses esguinces, eles vão se dividir segundo a intensidade da lesão, que pode ser de grado 1, que pode ser por uma elongação, onde as fibras solamente se estiram. Um grado 2, que pode ocorrer uma ruptura parcial, onde algumas fibras de los ligamentos se rompem. Ou de grado 3, onde há uma ruptura total, onde todas as fibras se afetam. E sua manifestação clínica vão ser dolor, inflamação e incapacidade funcional. Podemos definir uma luxação quando existe a pérdida da relação normal das caras articulares, é decir, existe um desplazamento dos huesos fora de uma articulação. As manifestações clínicas podem ser dolor, incapacidade funcional, deformação e posição anormal da extremidade afetada. Geralmente ocorre esse tipo de lesão no desporte que necessita levantar demasiado peso ou quando algo pesado cai sobre uma parte articular do corpo. E uma fratura, podemos definir fratura como a perda da continuidade óssea, e podemos citar os tipos: uma fratura cerrada, onde a pele permanece intacta. Se este tipo de fratura se maneja de forma inadequada, pode agravar perigosamente, transformando-se em aberta ou complicada. E temos a fratura aberta, onde esta lesão produz uma herida na pele e põe em comunicação o foco da fratura com o exterior. Este tipo de fratura é grave por risco de infecção, exigindo cuidados especiais. E por último, se habla de uma fratura complicada, é quando os fragmentos cortantes do hueso roto han dañado algum órgão, como vasos sanguíneos, nervios, pulmões e entre outros. Agora, acerca da autópsia, dos hallazgos por mortem. As mortes durante as práticas de deporte han adquirido uma maior relevância nas últimas décadas, especialmente em deportes de alta competição e rendimento. Este fenômeno planteia diversas implicações legais, especialmente no âmbito do direito penal. Em primeiro lugar, é importante distinguir entre o homicídio doloso e o homicídio culposo, o qual já venimos suas definições anteriormente. Em contexto deportivo, é pouco comum que se apresente um homicídio doloso, já que normalmente não há uma intenção direta de causar a morte de um participante. Sin embargo, o homicídio culposo pode ser relevante em casos que se demonstre que uma pessoa causou a morte de outra devido a uma falta de cuidado ou uma negligência grave. Esto pode ocorrer, por exemplo, quando um deportista incumpre regras de segurança estabelecidas e provoca a morte de um outro participante. Em este caso, o responsável poderia enfrentar consequências legais e ser processado por homicídio culposo. Además do aspecto penal, também se deve considerar a responsabilidade profissional em âmbito desportivo. Os desportistas de alto rendimento podem ter contratos com equipes, patrocinadores e organizadores deportivos que estabelecem uma responsabilidade e obrigações. Se um deportista causa a morte de outro devido a uma negligência grave, pode enfrentar repercussões legais e também ser objeto de demandas civis por parte da família e da vítima.
E por isso é importante destacar que cada caso é único nas circunstâncias específicas e que vai determinar a aplicação do direito penal e a responsabilidade profissional. E os sistemas legais de cada país também podem ter enfoques e regulações diferentes em relação às mortes no deporte, por lo que é fundamental, então, consultar as leis e jurisprudências correspondentes de cada jurisdição. Enquanto as mortes violentas produzidas por a prática desportiva, a sistemática da autópsia e dos problemas a resolver são os mesmos que em qualquer outra morte de etiologia violenta, devendo se estabelecer que etiologia da morte acidental, circunstâncias do falecimento e consumo de substâncias proibidas. Se uma morte ocorre em um âmbito deportivo como resultado de uma conduta violenta ou de uma omissão de medidas de segurança necessárias, poderia ser justificável aplicar o direito penal para proteger a vida e a integridade física de los deportistas. Sin embargo, cada caso deve ser analisado de maneira individual, considerando os elementos típicos de um delito penal e avaliando assim se existem outras normativas que também podem abordar essas situações de maneira adequada. A autópsia é uma ferramenta fundamental na investigação de morte por fatores externos, já que permite aos médicos forenses examinar em detalhes as lesões e determinar as causas específicas da morte. Esta informação é crucial tanto para o esclarecimento dos hechos como para proporcionar pruebas em processos judiciais relacionados. Bem, devemos mencionar que a morte súbita em el deporte é um evento trágico que ocorre de maneira inesperada em indivíduos aparentemente sanos durante a atividade física, a qual é um fenômeno raro e se ha identificado diferentes condições médicas subjacentes para que pueda contribuir a sua aparição. A prevenção e a capacitação em primeiros auxílios são fundamentais para minimizar o risco e responder adequadamente em caso de emergências médicas durante a prática deportiva. Alguns autores consideram um lapso temporal hasta que 24 horas de início dos sintomas. Então, a morte súbita se define em função da rapidez e do imprevisto de sua apresentação. É por esta segunda característica que também a morte súbita se denomina morte inesperada. E a autópsia, por general, é uma enfermidade cardiovascular não diagnosticada anteriormente, dentro das causas, e também se destaca o hallazgo de aneurismas cerebrales não diagnosticados. Então, a morte súbita se caracteriza por sua aparição rápida e inesperada, por isso também se chama a morte inesperada, já que está relacionada com enfermidades cardiovasculares e também com esses aneurismas. Em relação à legislação boliviana para sancionar as lesões produzidas a uma pessoa, se utilizam os artículos 270 e 271 do Código Penal Boliviano, onde o artículo 270 diz que se vai sancionar com privação de liberdade de 5 a 12 anos a quem de qualquer modo ocasione a outra pessoa uma lesão de la qual resulte alguma das seguintes consequências: enfermidade ou discapacidade psíquica, intelectual, física, sensorial múltiple, dano psicológico ou psiquiátrico permanente, debilitação permanente da saúde ou a perda total ou parcial de um sentido de um membro, de um órgão ou de uma função, incapacidade permanente para o trabalho ou que sobrepassa de 90 dias, marca indelével ou deformação permanente de qualquer parte do corpo e peligro iminente de perder a vida. Se a incapacidade fuera hasta de 14 dias, se impondrá ao autor sanção de trabalho comunitário de 1 a 3 anos e cumprimento da instrução para que a juiz
determine. Quanto ao artigo 271, se sancionará com privação de liberdade de 3 a 6 anos a quem de qualquer modo ocasione a outra pessoa um dano físico ou psicológico, não compreendido nos casos do artigo anterior, del qual derive incapacidade para o trabalho de 15 a 90 dias. É necessário mencionar que são os dias de impedimento, pois, uma vez valoradas as lesões, o médico perito forense deverá dictar os dias de impedimento e, de acordo a isso, o atleta receberá benefícios ou não, e também, de acordo a isso, é culpável por el dano doloso ou culposo, cumprirá uma pena. Então, dias de impedimento são aqueles que a vítima padece umas limitações físicas extraordinariamente significativas, que não lhe permitem ao significado realizar suas atividades diárias de trabalho normais, aquele que não pueda desplegar-se com normalidade para realizar qualquer de suas atividades ordinárias. Bem, este artigo estabelece que quando as lesões causadas a uma pessoa resultem a uma discapacidade permanente, uma enfermidade incurável ou uma perda de um órgão que imporá uma pena de prisão de 3 a 6 anos. De acordo à Lei Nacional do Deporte 804, tem por objeto regular o direito ao deporte, à cultura e à recreação deportiva em el âmbito nacional, estabelecendo as normas de organização, regulação e funcionamento do sistema deportivo plurinacional. Dentro dessa lei, podemos citar o artigo 16, que diz que a atividade deportiva em todos os níveis de prática se desenvolverá com assistência da medicina deportiva em los âmbitos promocional e preventivo, a fim de velar por la saúde e incrementar o rendimento físico e mental de los deportivos e prevenir qualquer lesão ou enfermidade, ou seja, a promoção e prevenção no âmbito deportivo se centra em optimizar a saúde e o rendimento de los deportistas através de las evaluações médicas, treinamento adequado, nutrição equilibrada, prevenção de lesões, descanso, recuperações adequadas, promoção da saúde mental, educação e conscientização. Essas estratégias combinadas ajudam a assegurar que os deportistas estejam em sua melhor forma física e mental e reduzem risco de lesões ou enfermidades. O curativo e reabilitação é orientado a atender as lesões ocasionadas pela prática de algum deporte, aplicando a terapia que corresponda. É fundamental seguir a recomendação do profissional da saúde e não se apurar em envolver a atividade deportiva antes de que o corpo esteja completamente curado e listo para suportar as demandas físicas do deporte. Já o artículo 4, para a implicação do presente decreto supremo, se estabelece as seguintes definições: a adulteração e suplantação, onde a adulteração de idades e suplantação de identidades são fraudes e transgredem a sana competição com efeitos morais e legais em contra dos involucrados, e também as agressões em campo deportivo, que é aquele dano físico ou psicológico deliberado causado por um deportista durante uma competição que supere as lesões comuns próprias da contenda deportiva. Bem, concluímos que é necessário o conhecimento profundo das diversas lesões que podem ser originadas também por el deporte, como se planteia em el presente tema, para sua correta tipificação, como foram produzidas e identificar o nexo causal entre a atividade e a lesão, para poder determinar os dias de impedimento ao otorgar ao paciente, e também poder identificar as incapacidades transitórias e definitivas, assim como ajudar a aclarar a culpabilidade ou não de um suposto delito. Então,
El conocer a fundo las diversas lesiones é essencial para compreender sua origem e natureza, principalmente nesse caso de las lesiones deportivas, que é importante para poder identificar como foram produzidas, já que isto pode influir na determinação de responsabilidades e na toma de decisões relacionadas com a atenção médica e a compensação adequada. Quanto às recomendações, é reforçar o conhecimento da lesionologia em relação à prática de deporte para um adequado desempenho da atividade médica em área da descrição de diversas lesões no âmbito da medicina legal. Ou seja, é importante contar com os conhecimentos sólidos em lesionologia para poder identificar e compreender as lesões que podem ocorrer durante a prática deportiva. A opção ideal é que se comece a praticar deporte com regularidade desde pequeno para que, desta maneira, o organismo se habitue a esse nível de atitude. Isso não deve suponermos um obstáculo para exercitar-nos, seja qual seja nossa idade. Isso quer dizer que praticar deporte desde pequeno é ideal para que o organismo se habitue à atividade física, pero nunca é tarde para começar a exercitar-se. A clave está em encontrar uma atividade que nos guste e nos motive e levar um estilo de vida ativo e saudável em qualquer etapa da vida. Isso é tudo, muitas graças.